Rádio Paz. De irmão para irmão, feita com coração. Começa agora na Rádio Paz FM, Bíblia em Foco. A palavra de Deus mais perto de você. Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Bíblia em Foco da Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família, uma transmissora do Sistema Rio Bonito de Comunicações. Grande abraço a vocês que estão chegando agora juntamente conosco, aos amigos do campo que moram aí nas chácaras, fazendas e sítios, que nos ouve agora nesse momento e às vezes não consegue vir à escola bíblica dominical aos domingos e estão aí sempre nos acompanhando. A nossa pré-aula da EBD Revista Betel. Hoje nós falamos aqui desse tema tão urgente e necessário: o perigo da crise emocional no exercício do poder. Agora, às 22h04, estaremos aqui até às 23 horas com vocês aqui, trazendo esse conteúdo maravilhoso da Escola Bíblica Dominical, que serve também além para aqueles que não podem estar indo aí no domingo, porque estão no campo, estão viajando, porque estão em uma outra atividade, ou simplesmente para aqueles que são um bom amante da palavra de Deus, gosta do estudo sistemático da palavra do Senhor Jesus e, sobretudo, dos ensinos que são passados nas nossas revistas das EBD Betel, que tem sempre para nós um manancial, um tesouro vindo dos céus para nós. Então, maravilha, bênção de Deus, aos superintendentes, aos professores e alunos que conosco estão aí agora também nos ouvindo. Estamos aqui ao vivo na Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família. Estamos também agora ao vivo pelo Face, no meu canal aí do Face, o meu canal também no YouTube, Eurípides Venâncio. Estamos ao vivo agora. Grande abraço a todos vocês que estão chegando aí ao vivo, tanto pelo canal, como também aí pelo Facebook. Grande abraço a todos vocês. Fiquem aí conosco. Nós vamos estar hoje nesse estudo da palavra do Senhor Jesus. Lembrando também que às terças-feiras, às 9 da manhã, nós temos a primeira parte desta pré-aula, que nós colocamos lá no nosso canal no YouTube. Então nós vamos estar enfatizando mais aqui o tópico 1, lembrando que o tópico 2 e o tópico 3 nós já falamos na pré-aula de terça-feira lá em nosso canal. Aqui, evidentemente, que vamos falar do tópico 1, tópico 2 e tópico 3, mas nós vamos enfatizar mais o tópico aqui de número 1. Se você quiser um subsídio um pouco maior aí do tópico 2 e o tópico 3 da nossa lição, você poderá também acompanhar no nosso canal às terças-feiras, todas as terças-feiras, a partir das 9 da manhã. Aproveita vocês que estão aí no canal também do YouTube, dá o seu like, compartilhe. Vocês aí também do Facebook, compartilhe com os amigos. Vamos abençoar o maior número de pessoas com o conteúdo desta maravilhosa lição da EBD. Pois não, vamos então já à parte introdutória aqui da nossa lição, o perigo da crise emocional no exercício do poder. O perigo da crise emocional no exercício do poder. O texto áureo aqui da nossa revista traz aqui Provérbios 29:23, que nos diz da seguinte forma: a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Então já começou aqui o texto áureo. O texto áureo, ele é o âmago daquela lição, daquilo que nós vamos estar falando. É o cerne, é aquilo que de mais importante que pode ser extraído.
Então, o texto áureo, quando ele aborda aqui dizendo a soberba do homem o abaterá, mas ao humilde de espírito obterá honra. Então, supra-sumo para você entender toda a chave aqui desta maravilhosa lição, é você compreender que a soberba, a arrogância, que inclusive foram os primeiros pecados instalados aí no mundo, primeiro através de Satanás, depois entrando no mundo aí também físico nosso aqui, através de Adão, através de Eva. Então, assim, a soberba, a arrogância, são os primeiros pecados e os mais da parte de Satanás que afligem em todas as áreas. Nós poderíamos enumerar aqui esta como sendo uma das principais áreas de atuação na tentação de Satanás aos filhos de Deus. Então, a soberba, o orgulho, a arrogância precisam ser de todas as formas combatidas. Então, se pudéssemos aqui resumir todo o ensino da palavra de Deus nessa revista da Escola Bíblica Dominical, nós separaríamos aqui com certeza esse texto áureo, porque ele revela tudo o que precisa ser sabido no conteúdo desta lição, no conteúdo de aprendizado. Se você entender que a soberba do homem o abaterá, quer dizer, quando fala que a soberba o abaterá, porque essa soberba levará o homem à destruição, a soberba levará o homem a ser abatido, jogado por terra, porque grande é somente Deus, e se o homem não entender e não compreender tudo isso, ele estará fadado ao fracasso e à ruína e à queda. Então, com certeza, a soberba, ela abate o homem, mas nós louvamos a Deus que o humilde de espírito, esse sim, obterá honra. A humildade, ela é sempre muito bem-vinda, queridos, em qualquer situação, em qualquer repartição, em qualquer ambiente, em qualquer situação e lugar. Humildade, ela é sempre muito bem-vinda. Sejamos, pois, humildes de espírito, porque Mateus, falando lá da abertura das bem-aventuranças, as beatitudes, ele vai dizer assim em Mateus no capítulo de número 5, versículo de número 3, bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Que honra, que privilégio. Então, a humildade diante de Deus, ela é muito importante. Nós temos aqui a verdade aplicada, e a verdade aplicada vai nos dizer da seguinte forma: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Está dizendo, é imprescindível, querido, que cuidemos da nossa saúde emocional. Você precisa cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções, porque dessas emoções vai gerar comportamentos. Esses comportamentos gerarão bons hábitos ou maus hábitos. Estes maus hábitos, ele vai solidificar o seu caráter. E o seu caráter é de primordial importância, porque todos nós precisamos ter um bom caráter. Alguém costuma dizer e fala da seguinte forma, que fulano de tal não tem caráter. Quando ele quer dizer alguma coisa contra uma pessoa que é de má índole, alguma coisa assim, alguém diz fulano de tal é sem caráter. Não, queridos, todo ser humano, ele tem um caráter. A diferença é que alguns são bom caráter e outros mau caráter, porque caráter todo mundo tem, é uma característica peculiar, intrínseca dentro do homem. Todo ser humano, ele é dotado de caráter. A diferença é que uns é bom caráter, outros mau caráter, mas todos têm o seu caráter. E é imprescindível para moldarmos o nosso caráter, o homem precisa cuidar das suas emoções para não entrar em crise. E esse aqui é o tema abordado, o perigo da crise emocional no exercício do poder. Vamos estar falando aqui de momentos e situações onde esse exercício do poder, se não tivermos o devido cuidado, entramos em uma crise emocional e nós vamos deixar com isso que o poder suba a nossa cabeça, a cabeça de alguém que está em uma elevada posição, quer seja eclesiástica, ministerial, nenhuma função lá no trabalho.
administrativo, seja lá qual for a função de destaque que a pessoa, o ser humano, ocupa. Se ele não tiver uma boa base espiritual, com certeza ele terá muitos problemas e a queda será muito grande. Quanto maior a posição que a pessoa está, quanto mais alto ele está, se não tiver maturidade e estrutura, base sólida, a condição para ele cair é muito grande. Quanto mais alto estiver, maior é o tombo, maior são as feridas, maiores são os machucados que fica aí na pessoa, né? Então, a crise emocional, no exercício do poder, a gente precisa estar trabalhando muito essas questões, sobretudo na nossa igreja, né? Então, e através de quê? Através do Espírito Santo, nos deixando guiar pelo Espírito Santo. É isso que a verdade aplicada está passando aqui para nós. Nós temos aqui 3 objetivos muito concretos aqui na nossa lição, aonde nós vamos estar aqui objetivando essas 3 coisas para a compreensão da nossa lição. O primeiro objetivo qual é? É comentar sobre a tentação por busca de poder. Então, essa é uma tentação, queridos, que, via de regra, sem nenhuma sombra de dúvida, sem medo de errar, todos nós passaremos e teremos essa tentação, a tentação pela busca do poder. E só temos que ter devido cuidado para não deixarmos ter uma busca desenfreada, uma busca sem critério, uma busca aonde não se privilegia o outro, uma busca pelo poder aonde não tem a empatia, onde não se preocupa em colocar-se no lugar do outro. Aí esta busca desenfreada por esse poder trará sérios danos para o emocional desta pessoa, comprometendo com isso a sua salvação. Segundo objetivo aqui da nossa lição é estudar acerca do perigo da crise emocional. O terceiro objetivo aqui da nossa lição é falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Você acha que nós temos vivido no tempo presente, na igreja, na sociedade como um todo, um período de uma inversão de valores? Ou seja, as pessoas fazendo do amargo doce, do certo errado, privilegiando a mentira em detrimento da verdade. Então nós estamos sim vivendo esta crise de identidade, esta crise da troca aí de valores invertidos. A inversão de valores tem estado presente na sociedade, no mundo odierno, onde nós estamos vivendo, e não faz parte da igreja. O que você pensa sobre isso? Qual a sua compreensão a respeito desses fatos? Tirem as suas próprias conclusões aqui, à medida que nós vamos aqui discorrendo sobre este tema tão importante. Vamos agora, sem perca de tempo, para o texto aqui de referência, aqui em Filipenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 5, até o versículo aí de número 10. E aqui foi muito feliz esse texto aqui de referência, porque ele vai falar de alguém que detém todo o poder, e mesmo tendo todo o poder, não teve usurpação de poder. Antes, porém, ele veio em forma de servo. Olha só que texto maravilhoso e que nos fala tanto sobre a importância de servir, de sermos servos, a importância da humildade. E dada por quem? Pela excelência do poder de Jesus Cristo no exercício da sua função como Deus. Observem, a partir aqui do versículo de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, este sentimento, se ele esteve em Cristo Jesus, merece ser copiado, merece que seja ele observado com muito carinho e copiado e assimilado, compreendido e entendido de uma forma muito criteriosa. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Irmãos, você consegue dimensionar algo tão glorioso, maravilhoso, um Deus tão tremendo,
Criador de todas as coisas. Ele agora se esvazia da sua glória, se esvazia do seu poder e vem aqui em forma de homem, suscetível às mesmas paixões, suscetíveis às mesmas fraquezas, e ele mesmo sendo Deus, ele se deixa se esvaziar da sua glória por amor, para o resgate nosso, para que todos nós tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, filhos por adoção, por reconciliação. Então, esse é o suprassumo aqui de um exemplo de humildade, o exemplo que ele veio para servir. As pessoas têm essa nítida impressão, e no exercício, no afã, na vontade, na soberba, na ganância pelo poder, acham que deve ser servido, mas o próprio Deus, ele veio para servir e não para ser servido. Olha que exemplo de humildade. O verso aqui, de número 7, diz: mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo e tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Lembrando que a morte de cruz, ela foi inventada pelos romanos aí como forma de sucumbir à revolta dos opositores, e para os judeus a morte de cruz ela tinha um significado de maldição. Quem morresse ali pendurado em um madeiro era tido como símbolo de maldito. Então Jesus se fez maldito por nós, mesmo não pecando, mesmo não errando, nunca falhando. Ele se fez maldito, morrendo ali em morte de cruz, para o meu, para o seu, para a sua redimensão, ou para você ser redimido pelo sangue de Cristo Jesus ali, na cruz do Calvário. Que coisa gloriosa. O verso 9 vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, e esse nome tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Você pode reivindicar este poder, e aquilo que o apóstolo Paulo falou: eu posso sim todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Quem é que tem lhe fortalecido? É o homem. Quem é que tem lhe fortalecido? É as coisas terrenas, é a sua posição, é o local onde você está trabalhando, ou a sua fortaleza vem dos céus, do Senhor dos Exércitos, que deu a vida por você ali na cruz do Calvário? Algo aí para nós pensarmos e analisarmos. O verso 10, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então a ele, ao Senhor Deus, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A nossa introdução aqui da nossa lição, já vamos entrar aqui, mais especificamente agora dentro deste tema tão maravilhoso, urgente e necessário. Nesta lição, queridos, abordaremos sobre a crise emocional gerada no texto do poder, ou quer dizer, no exercício do poder. É preciso ter cuidado com as constantes investidas do maligno e ter atenção com a nossa saúde emocional. E um viver guiado sempre aí pelo Espírito Santo em todo o tempo, em toda a nossa maneira de viver. Precisamos ter esse devido cuidado, né? Tópico 1 da nossa lição: a tentação por causa do poder. A tentação por causa do poder. Uma questão, queridos, nós já abordamos aqui em lições anteriores. Lembram quando nós falávamos aqui que acho que até na lição quando nós falamos sobre enfermidades psicossomáticas, ou na lição anterior, não me recordo bem, nós estivemos falando aqui sobre as emoções. E lembram que nós falamos aqui que as emoções, elas não são sentimentos, e sim são comportamentos. E como os comportamentos são afetados direta e indiretamente pelo nosso mundo ao nosso redor, pelas coisas externas e pelas coisas internas que estão dentro de nós. As nossas emoções são afetadas comportamentalmente daquilo que estamos extraindo do nosso redor, das circunstâncias
que estão em nosso entorno e das nossas motivações pessoais. É por isso que Nicolau Maquiavel, ele já dizia: você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê a ele poder. Vou repetir: você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê a esta pessoa poder, e você vai conhecer do que é feito o caráter desta pessoa. Não são todas as pessoas que são muito preparadas para esta questão do poder. E como é que a gente identifica o caráter de uma pessoa? Você vai observar nessa questão comportamental. Evidentemente que os fatores internos e externos, eles são muito aflorados quando a pessoa tem uma mente corrompida, suscetível a crises emocionais, sobretudo no exercício de um determinado poder que esta pessoa está ocupando. E você consegue identificar, será que a gente consegue identificar uma pessoa, um ser humano que tem esses desvios? Porque a gente olha, às vezes, alguém no meio da política, fora da política, e aquela pessoa parece tão íntegra, parece tão honesta, e quando chega lá dentro, parece que o poder ali, a sede do poder, nós observamos que muitos são aqueles que se corrompem lá dentro, no meio da política e tudo mais, ou alguém que tem um determinado poder, detém algum poder de decisão em uma empresa, em uma grande instituição, em um estatal, seja lá onde for, e nós percebemos que eles não lidam muito bem com isso. É possível nós identificarmos? Claro que sim, algumas nuances, às vezes tem muita coisa que está dentro do coração do ser humano, mas a pessoa ele não consegue fingir que é bom o tempo todo. Alguém que está mais em seu entorno, ele identificará alguns traços, algumas características peculiares daquela pessoa, que identifica que aquele ser humano ele tem alguma dificuldade e em uma determinada situação ele poderá ter um certo desvio de conduta. Alguém disse assim: olha, a política ela corrompe as pessoas. Não, queridos, a política ela é muito bonita. Se você for olhar a política tal como ela está no papel, sobretudo todos os seus qualificativos extraídos e estipulados dentro da Constituição, você vai observar e perceber aí de uma forma muito significativa a importância da política, o quão importante é, o quão necessário é nós termos aí a importância de políticos sérios e como que o papel da política ela é importante para uma sociedade saudável. Então é muito importante nós termos essa compreensão de que política não corrompe ninguém. Mas por que devemos tanto corrompido? É porque às vezes nós deixamos de investir em uma pessoa que nós temos certeza e convicção de que tem um caráter bom, boas situações, boas condições éticas, morais e espirituais para estar assumindo determinada posição, mas somos aventureiros e continuamos, às vezes, não tendo este devido cuidado. É preciso dizer aqui, enfatizar que política não corrompe ninguém, política não faz de ninguém um ladrão. A diferença é que pessoas de mau caráter entram na política, não é que ele lá dentro se corrompeu, é que ele já tinha um caráter corrompido fora da política, e quando ele entra na política, ele só vai externar aquilo que ele já tinha, que era o seu desvio de conduta. Por isso que é importante, quanto mais pessoas sérias, de caráter ilibado, entrando aí na política. Às vezes as pessoas já têm descrença contra alguém, diz, mas fulano já vai entrar na política, já vai se corromper. Não podemos ter esse tipo de pensamento, até porque é bíblico e a palavra de Deus nos diz que as autoridades são constituídas por Deus. Então é importante nós termos aí nesse exercício aí de democracia, escolhermos representantes sérios aí. Mas em cada departamento, em cada situação, em cada empresa, ou até mesmo nas igrejas, nós encontramos pessoas com sérios desvios aí de caráter, de conduta, e que, quer queira ou não, nós vamos sempre continuar ouvindo. Infelizmente, o homem e a mulher, ele é suscetível a tudo isso, né? Então, cada pessoa, cada ser humano, evidentemente, quando ele estiver em uma determinada situação de poder, se ele não tiver o devido cuidado, uma boa base, sobretudo familiar, sobretudo espiritual, bíblica,
Se ele não tiver essas bases muito bem solidificadas, querido, a tendência dele se corromper é muito grande. Por isso que os nossos caráteres devem ser moldados com bases sólidas, observando a palavra de Deus e observando o que ela nos ensina, o que nos orienta, as bases familiares, de tudo aquilo que é de caráter. Nós vemos tantas pessoas aí de caráter ilibado que deixaram um legado, que deixaram o seu nome registrado, outros até que nem evangélicos eram, mas tinham um caráter tão bonito, quer dizer, a base familiar daquela pessoa foi muito importante, mesmo não concordando com os ensinamentos, mas olha que coisas bonitas e de um sentimento tão altruísta, como, por exemplo, nós podemos ver Francisco, a escola franciscana, e Francisco de Assis, nós vamos ver Mahatma Gandhi, por exemplo, Martin Luther King, olha que homem, que história, que legado. Ele dizia de forma bastante acentuada, exemplos maravilhosos, um grande homem de Deus que nunca se deixou corromper. Olha a história, o legado de Nelson Mandela, olha a história, o legado dos heróis da fé bíblicos, Spurgeon, Charles Finney, John Bunyan, homens que viviam uma vida pautada na palavra de Deus, que nunca se deixaram levar pelas nuances do poder, mas estiveram aí comprometidos sempre com a causa de Cristo, com o ID, com a palavra do Senhor Jesus. Então, o que me preocupa, na verdade, aí, não é a palavra daqueles que são descrentes, dos incrédulos. O que me preocupa é o silêncio dos inocentes. O que me preocupa é o silêncio das pessoas de bem. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis assim, compreendeis e conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre a vontade de Deus, você pode ter certeza. A vontade do homem, ela tem muitas limitações e muitos deles torcem contra você. Mas a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é sempre boa para com os filhos dele. Então, nós não devemos nos conformar com o pecado, com os erros, com as mazelas, e sim lutarmos, protestarmos. Nós evangélicos temos uma alcunha de sermos chamados de protestantes. Protestamos contra o erro, protestamos contra o pecado. É por isso que nós nascemos de novo. Toda nova criatura deve ter um novo sentir, um novo pensar e um novo agir. E isso deve ser uma característica que deve estar sempre dentro aí do nosso interior. Tópico 1 da nossa lição: a tentação pela busca do poder. Sobre essa questão, querido, seria oportuno agora nós estarmos falando que se você quiser ter sucesso na vida, e esse sucesso, quando eu digo de uma forma honrosa, de uma forma que se deixe um nome, um caráter ilibado, você terá que tomar algumas atitudes na vida. Por exemplo, você deve escolher ser honesto, porque no final do caminho existe um céu e você não pode perder. Você precisa ter esta máxima na tua vida. Você quer ver um outro conselho muito importante? Se alguém quer ter sucesso nesta área do exercício do poder sem nunca se corromper, vai aqui um conselho para a vida. É uma atitude fundamental para quem quer ter sucesso nesta área. Falando sobre isso, sobre atitudes, eu lembro vocês que as atitudes são determinantes. Já dizia pastor Silas Malafaia que as atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou, e o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida. O que Silas Malafaia está dizendo aí? É que as minhas atitudes no tempo presente influenciará significativamente, quantitativamente e qualitativamente o meu futuro. Então as atitudes, elas são determinantes. Diante desta situação aqui do exercício de poder, para você não entrar nunca em uma crise emocional, o melhor conselho, ou um dos melhores conselhos que eu poderia dar biblicamente, seria o fato de dizer que você nunca seja dono de coisa alguma. Vou repetir,
Se você quiser ter sucesso na área do exercício do poder, sem se contaminar, sem se corromper com essas crises emocionais, você precisa encarar as coisas desta forma, de nunca se colocar como sendo dono de coisa alguma. Isto é muito sério, porque tem pessoas, meus queridos, que acham que é dono de alguma coisa. Queridos, deixa eu lhe dizer, você não é dono de nada. Você já prestou bastante atenção? Você compra uma terra e você acha que aquela terra é tua. Mas se você deixar de pagar o ITR, o ITBI, das coisas, disso, e você não pagar aquilo, os impostos que você precisa pagar, o Estado vem e toma aquela terra de você. Da mesma forma que se você comprar um carro e você não pagar o IPVA, as documentações, tudo que é exigido, você pensa que aquele carro é teu. Além dele desvalorizar, você ainda fica pagando todo ano, ano após ano. Você pensa que o carro é seu, deixa de pagar o IPVA dele para ver se toma de você aquele bem. Você compra uma casa, deixa você pagar o IPTU também e as taxas disso e daquilo, se você vai ter aquela casa. Então nós não somos dono verdadeiramente de coisa alguma. Por exemplo, tem pessoas que ele acha que o dízimo é para o pastor, o dízimo é para a igreja, e ele acha que ele é dono do dinheiro dele e tudo mais. Então, querido, você não é dono do dízimo, o dízimo ele é da parte do Senhor Jesus. Se o crente não entender isto, ele terá sérias dificuldades. E a Bíblia é muito séria, e você, como servo de Deus, precisa ter uma compreensão mais aflorada a respeito das verdades bíblicas. Então, se o homem entender que ele é dono de coisa alguma, então ele terá sérios problemas. O que o homem é então, pastor Eurípides? Para nós entendermos qual é a função aqui do homem, aqui na terra que Deus deixou, vamos lá para Gênesis, no capítulo de número 1, e o versículo de número 26 e 28, onde Deus vai dizer da seguinte forma: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo que se move sobre a terra. Perceberam aqui, queridos? Se você for prestar bastante atenção, essa foi uma área que Adão foi tentado. Então, Satanás, quando vai tentar ali Adão, ele diz: olha, você tem poder, isso aqui tudo aqui é para você, olha só. Então ele teve essa tentação de achar que aquilo tudo era dele. Então uma das atitudes determinantes para nós termos sucesso na nossa vida é entendermos que nós não somos dono de coisa alguma. Por quê, pastor Eurípides? Porque a Bíblia é clara. Deus ele colocou o homem não como dono de nada. Percebam que o texto aqui está dizendo que o homem dominará sobre isso. Então Deus deu o que ao homem? Deu ao homem poder, Deus deu ao homem, facultou o homem esse exercício de poder e de domínio sobre as aves do céu, sobre tudo quanto se move. Agora perceba que ele deu apenas o poder e o domínio, porque todas as coisas vão pertencer a Deus. É o que nos diz a palavra do Senhor lá nos Salmos de número 24 e o verso de número 1, aonde diz-nos da seguinte forma: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo quanto nele existe, e todos os seres vivos são dele. Então perceberam, queridos? A mulher que tu tem, tu pensa que é tua, mas não, ela é de Deus, porque Deus criou todas as coisas. O filho que você pensa que é teu, não é teu, por isso que você fica tão chateado quando, e nós vemos muitos pais inconsoláveis, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Irmão, Deus só emprestou para você cuidar, para você zelar. Então, qual é a nossa função? A nossa função é de mordomos. O que é que nós somos diante de Deus? Mordomos. Nós administramos os bens que não são nossos. Então, o mordomo ele faz o quê? Ele administra os bens que não são seu. Como que, na verdade, sendo seu, mas não sendo seu. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter isto em mente. Então, se você não entender sobre isso, você sofrerá muito nesta terra. Quer ter sucesso? Não seja dono, então, de coisa alguma. Você vai observar textos, por exemplo, como em João, no capítulo de número 19, o verso 9 ao versículo de número 11. Ali nós vamos ter um embate muito interessante. Qual que é o embate?
o Senhor Jesus ali sendo interrogado por Pilatos, e quando ele vem em mais uma audiência, ele diz assim para Jesus: olha, quem que tu és? E Jesus não respondia nada ali para Pilatos. Pilatos fica indignado e diz assim: por que não respondes a mim, homem? Tu não sabes que eu tenho poder para lhe tirar da prisão, mas eu tenho poder também para te colocar de lá e até te crucificar? Tu não sabes disso não, homem? E Jesus, de uma forma muito serena, de uma forma muito tranquila, Jesus pega e diz assim para ele: olha, nenhum poder lhe seria dado sem que do alto lhe fosse dado. Então o Senhor Jesus disse: olha, tu só tens esse poder aqui porque meu Pai Celestial, porque nós permitimos que assim você o fizesse. Então tu estás cumprindo as Escrituras, porque assim estava escrito aqui. Mas Jesus estava dizendo aqui: olha, nenhum poder lhe fora dado, Pilatos, sem que do alto lhe tenha sido investido este poder. Então, estamos falando de um homem, um governador romano, que era o império mundial da época. E o Senhor Jesus olha e diz assim: olha, nenhum poder fora lhe dado sem que do alto lhe fosse entregue este poder. Então o poder, a honra e a glória, queridos, ela pertence a quem? Pertence ao Senhor Jesus. E isso é tão verdade que lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 28 e o verso de número 18, quando Jesus se aproxima ali dos discípulos, vai dizer o texto: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. É-me dado todo o poder nos céus e também na terra. Então, quando o homem acha que ele é dono, que ele tem o poder, então nós vemos esses versículos aqui muito claro da palavra do Senhor Jesus, a quem pertence o poder. Ao longo de toda a história da humanidade, principalmente nos tempos bíblicos, nós vemos essa crise se instalando no coração do homem. Desde que Adão caiu, desde que Adão falhou, nós vemos aí traços de pessoas a todo momento tentando sobrepujar ou ser superior, alguns querendo inclusive ser igual a Deus ou semelhante a Deus. Ou você não se lembra daquela crise ali na época quando os homens vão tentar construir a Torre de Babel, lá em Gênesis, no capítulo de número 11, dos versos 3 e 4. E Deus precisa, para mostrar que ele que detém o poder, confunde as línguas e espalha as pessoas ali. O que era aquilo? Soberba, vontade de ser superior, de ser igual a Deus, de querer subir nos céus dos céus e tal. Então, essa sede de poder desenfreado sempre existiu, desde a queda do homem, desde que Satanás ele se rebelou contra Deus. Quem poderia, por exemplo, se esquecer ali de Nabucodonosor? Eu estou falando de um homem que na sua época ele tinha um império mundial mais forte. Todas as pessoas se dobravam a ele. Todas as pessoas tinham que se curvar diante de Nabucodonosor. No ápice do seu poder, Nabucodonosor dizia: olha, eu sou um próprio Deus. E no afã da sua loucura, ele vai e faz ali a Babilônia, que era uma intransponível com as suas barreiras. Ele constrói uma das 7 maravilhas do mundo, que são jardins suspensos, que era algo extraordinariamente lindo, belo e maravilhoso aos olhos humanos. Então a magnificência do poder daquele homem era muito grande. Sobre isso, inclusive, Daniel, ele vai falar sobre essa questão, quando ele, Nabucodonosor, fala assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da magnificência do meu nome? Então perceba, ele com a força do meu poder, ele imaginou ter o poder, ele imaginou ser forte. Qual não foi a surpresa deste homem, como não nos lembramos desse quadro, aonde este homem vai comer com os animais, e ele vai ser como que uma besta fera do campo. Quem poderia se esquecer de Herodes, que morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus, se achou grande demais. Então grande, queridos, é apenas Deus.
Então nós temos que colocar isso em mente, que a arrogância, a prepotência, a vanglória são sentimentos que nasceram no coração de Satanás. Todas as vezes que você tentar se achar ou se vangloriar e tiver uma prepotência de forma arrogante sobre as pessoas, sobre o ser humano, sobre o seu próximo, trate seriamente o seu emocional, porque ele corre o risco de ser corrompido. Qualquer atitude de arrogância, ao menor sinal, deva ser seriamente combatido, meus amados e queridos irmãos, para você não cair em um abismo ainda pior. Tópico 1.1 aqui da nossa lição: somente Deus é onipotente. Tópico 1.1 aqui da nossa lição: somente Deus é onipotente. Salmo 62 e o verso de número 11, nós vamos observar o salmista Davi fazendo uma importante afirmação. Ele vai dizer assim: uma coisa disse Deus, e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Davi ouvindo, ele está dizendo que ouviu uma coisa, e ouviu duas vezes, falando bem altissonante, de forma visível, uma visão ali dada a ele, aonde dizia: o poder pertence a Deus. Então Davi compreendia muito bem acerca destas questões e situações. Então ele entendia que o poder pertencia a Deus e por isso sempre ele dava glória a Deus. E por isso Deus o abençoou tanto e por isso esse homem foi segundo o coração de Deus. Satanás, queridos, ele tem experiência de séculos e séculos tentando derrubar o homem. Então, se tem uma coisa que ele é expert, em conhecer as suas e as minhas, as nossas fraquezas. O poder é uma das áreas que o homem é mais suscetível a fracassar. Se nós formos observar as três coisas onde mais o homem é tentado, ele é tentado exatamente nisso: na arrogância, pela busca do poder, no dinheiro e no sexo. São as três áreas onde o homem é mais tentado. E Satanás tem derrubado muitas pessoas aí dentro desta área. Em Lucas, no capítulo de número 4, do verso 1 ao 11, nós vamos observar um momento onde o Senhor Jesus é tentado por Satanás. E nós vamos observar que o diabo leva o Senhor Jesus no alto monte e de lá ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo. E diz assim: olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, então este poder foi dado a mim, e eu dou este poder a quem eu quiser. Basta tão somente você se prostrar e me adorar. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Você já sabe. Jesus: para trás de mim, Satanás, porque também está escrito. Aí ele pega e cita lá Deuteronômio, no capítulo de número 8, e o capítulo de número 5, o versículo de número 9, onde diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então, o Senhor Jesus, Ele utiliza o que? A palavra. Então, todas as vezes que nós formos tentados, qual é a nossa refutação? A refutação nossa é a palavra. Vá para a palavra, medite na palavra, coma a palavra, beba a palavra, viva pela palavra, ore na palavra. Deus vai lhe dar estrutura emocional para poder resistir ao diabo, porque você tem conhecimento da Bíblia. E o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E isso que é tão importante, esse nosso aqui programa, a Bíblia em Foco, porque essa Bíblia em Foco está resgatando os valores da palavra. A Bíblia em Foco, ela ajuda a solidificar a nossa fé em Cristo Jesus. Programa aqui da Rádio Paz FM, todos os programas, ele trabalha na edificação espiritual, quer seja com os louvores. Essa rádio é uma bênção. Esta Rádio Paz, ela promove paz, ela promove a família, coisas bobas. Você nunca perde o seu tempo, você sempre investe o seu tempo quando está assistindo aos programas aqui da Rádio Paz FM. Então perceba, o Senhor Jesus, ele refuta todos esses problemas através de quê? Ele refuta todos esses problemas através da palavra. Como nós podemos, por exemplo, lidar com essas tentações?
O apóstolo Paulo ele nos exorta lá em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso de número 20, ele vai falar sobre a armadura, a importância da armadura do crente, a importância da palavra, nos revestirmos aí com essa, utilizarmos a armadura de Deus, a palavra de Deus, para que assim possamos resistir ao diabo. Como é que eu resisto ao diabo? Através da palavra, através do jejum, através da oração. Aí sim nós somos abençoados por Deus. Um tópico aí da nossa lição seria importante nós enfatizarmos aí, é que somente Jesus ele é onipotente. E se ele é onipotente, nós precisamos entender que sempre haverá alguém, como ao longo da história bíblica, ao longo das histórias aí dos tempos, ao longo dos anos, nós percebemos que sempre se levanta alguém, porque sempre haverá alguém que se julga onipotente. Ao longo da história sempre apareceram pessoas, sempre haverá pessoas que se levantarão se achando e que acham que têm o poder. Por exemplo, a nossa Constituição, por mais linda e maravilhosa que ela seja, a Constituição Federal de 88, nós temos lá um inciso que parece tão bonito e as pessoas acham lindo e maravilhoso. E ali eu percebo, biblicamente, ele está incorreto, porque diz que todo o poder é do povo, emana do povo, é pelo povo e é para o povo. Isso é uma verdade que não é absoluta, mas nem de perto. Porque o poder não emana do povo, o poder não é do povo, o poder não é para o povo. Biblicamente, o poder pertence a Deus, o poder pertence a Jesus. Diz que os nossos caminhos para o homem que parece lindo e maravilhoso, mas o fim dele leva à perdição. Só Deus é onipotente, onisciente e sabe de todas as coisas aí. Ao longo de toda a história sempre aparecem pessoas aí, o homem se corrompendo. E se não tivermos estrutura emocional, como nós falamos, também somos fadados. Quem não se lembra, quem poderia, por exemplo, se esquecer daquele homem Antíoco Epifânio, que ele entra no templo, muitos deram ele como sendo o anticristo, profanando os oráculos santos de Deus. Quem poderia se esquecer de Adolf Hitler, desejou conquistar o mundo, um holocausto matando de mais de 6 milhões de judeus. Aquele homem achava que detinha o poder totalitário, se vangloriava como que se fosse um deus. Nós sabemos qual foi o triste fim deste homem. Quem poderia se esquecer, por exemplo, do imperador Nero? E existia, sim, naquela época, o culto ao imperador, que eram divinizados, adorados como Deus. Qual não foi também o fim desse homem, que ele mesmo se suicidou, deu cabo da própria vida? Então, vários homens, depois dele, Vespasiano assume o poder, Domiciano vem assume o poder também subsequente, esse Domiciano mesmo que agora condena Jesus, que leva para ele de Fátima, que coloca ele para ser queimado vivo, ou coloca dentro de um caldeirão, e ele miraculosamente naquele caldeirão fervente, que dilacerava ossos e tudo e não sobrava nada, e apóstolo João sai de lá miraculosamente, esse mesmo Domiciano, que se dizia ser um Deus, e erigia um busto de adoração ao seu nome, ao qual tinha que se prostrar, e ele se dizia ser Deus. Sabemos qual foi o fim aí deste homem, né? Então, muitos homens tentando ser onipotente, mas o poder somente pertence a Deus. Só uma triscadinha bem que rapidamente, porque já estamos finalizando aqui 1.2 da nossa lição. O poder absoluto é dado a Jesus. Então esse poder, onde nós lemos agora em pouco, em Mateus no capítulo 28 e 18, Jesus aproximando os discípulos, disse-lhes, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós sabemos que esse poder pertence ao Senhor Jesus. Nós vemos lá em João, no capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 3, uma verdade inegável, uma verdade intangível, a qual o homem jamais pode esquecer. Se alguém tem alguma dúvida da divindade de Cristo como Deus, é observar esse texto, aonde vai dizer bem no grego altissonante, en arche, en rologos, en proston theon, kai theos, en rologos, ou seja, de forma bastante categórica está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A sequência vai dizer, e nada do que foi feito
sem ele teria sido feito. Isto aqui está afirmando categoricamente a divindade de Jesus, que nada que existe no universo, nada que existe na terra, nada que existe no mundo teria sido feito sem a obra miraculosa, ação do Verbo, que é a palavra, pela palavra do poder de Deus, por Jesus Cristo de Nazaré, é que fora criada todas as coisas. O ser humano jamais pode esquecer isso. Só finalizando pelo menos esse tópico aqui, 1.3 da nossa lição, a tentativa de ser como Deus. Quantas pessoas têm esta tentação, desejo de ser como Deus? Foi o próprio desejo de Lúcifer, lá em Ezequiel 28, verso 11 e 19, nós vemos lá em Isaías, capítulo 14, verso 12, ele teve por usurpação tomar o trono de Jesus, o trono que estava à direita de Deus, que ele viu que estava vazio, e que Jesus estava no seio do Pai, e era um segredo oculto, e ele ainda não via, então ele tentou usurpar, não o trono de Deus, mas o trono que estava à direita, o trono de Jesus, que também é Deus. E hoje Jesus já ocupou aquela cadeira, está sentado à destra do Deus Pai, mas ele usurpou, e este mesmo sentimento ele vai colocar agora na vida de Adão, e na cabeça e na mente, no emocional também ali de Eva. E aqui vai um terceiro conselho para você que quer ser bem-sucedido e não passar por crises emocional, nem de repente no exercício de algum poder que você estiver exercendo. O terceiro conselho para a sua vida, para você ser bem-sucedido é: nunca aceite qualquer glória. Nunca aceite qualquer glória. Por quê, meus queridos? Porque a palavra de Deus é clara, meus amados e queridos irmãos. 1 Coríntios, no capítulo de número 1 e o verso de número 31, diz que aquele que se glorie, glorie-se em Deus. Perceba que Satanás, ele vai dizer: olha, se você comer do fruto aqui da ciência do bem e do mal, você vai agora ser como Deus. Quer dizer, o sentimento, a vontade de querer ser igual a Deus. Então, este sentimento do homem querer se gloriar, de se vangloriar, irmãos, transfira toda a glória, toda a honra para Deus. É o que 1 Coríntios 1:31 está dizendo. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se em Deus, porque nele sim nós devemos nos gloriar. Apocalipse, capítulo de número 4, e o versículo de número 11 diz que ao Senhor pertence a glória. Quem poderia se esquecer de João no capítulo de número 3, o verso de número 27, dizendo que da seguinte forma, que o homem não pode receber coisa alguma sem que do alto ele tenha recebido, ou sem que do alto tenha sido dado. João, do capítulo 3 e 27, deixa claro: você não é nada, você não possui nada, você não é nada sem que do alto você tenha sido investido por este poder. O poder emana de Deus, é para Deus e para a glória de Deus. Como é que o senhor sabe disso? Romanos, no capítulo 13, capítulo de número 11, e o versículo de número 13 vai dizer da seguinte forma, bastante claro, o verso de número 36, vai dizer que assim, que é dele e por ele e para ele seja dada a glória para todos sempre, amém. É porque dele, por ele, para a honra e a glória do eterno nome dele. O homem jamais pode receber glória. É por isso que o salmista, no capítulo de número 115, e o versículo de número 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti, Senhor, seja dada a glória. A ti, Senhor, seja dada a glória. O salmista está dizendo: não é a mim, não a nós, Senhor, mas a ti seja dada a glória. Coloque isso na sua mente: o homem não merece glória. Nunca aceite qualquer glória, sempre transfira a glória para Deus.
Todos os homens que quiseram trazer para si a glória em um determinado momento da vida, caíram no mais absoluto ridículo. Quem poderia se esquecer daquela mulher que no ápice da sua fama, Cássia Eller, dizia ali nos programas da Malhação, às 6 horas da tarde, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. O nosso Deus não é Deus de malandragem, Deus não é Deus de pilantragem. Nós sabemos que a glória dessa mulher se acabou, mas a glória de Jesus permanece. Quem poderia se esquecer das assassinas momonas? As momonas assassinam, muitos deles crentes. Dinho, que era crente, mas estava profanando a família com músicas imorais, músicas decentes, que até mesmo crianças das nossas igrejas, eu me lembro algumas delas cantando e as mães achando bonitinho, achando tão maravilhoso. Meus irmãos, aquele povo em 6 meses vendeu mais de 2 milhões de discos, ultrapassou e quebrou marcas do rei Roberto Carlos, até que detentia aquele poder. Em apenas 6 meses, a fama destes homens abalaram aqui o nosso país, mas a fama deles 6 meses depois se acabou no Monte da Cantareira, e a glória de Jesus permanece para sempre. Então, de Deus ninguém se zomba. Quem poderia se esquecer do famosíssimo, grandioso Ayrton Senna? Ai, como dói lembrar da morte daquele homem. Mas quando alguém perguntava sobre o talento que ele tinha, não, meu talento eu adquiri, Deus não tem nada a ver com isso. Quando ele achou que o poder estava muito grande, no ano de 1994, na curva Tamburello, no Grande Prêmio de Imola, na Itália, a curva Tamburello parou e acabou ali a sua glória. Mas a glória de Jesus permanece para sempre. Finalizo aqui dizendo: quem poderia se esquecer daquele homem, Elton John e os Beatles, que embalavam várias músicas, emplacavam grandes sucessos. No auge, na apoteose do seu poder, aquele homem dizia: eu sou mais famoso, eu e os Beatles somos mais famosos que Jesus Cristo. Nós sabemos o que aconteceu de frente do edifício Dakota. 2 tiros foi que escreveu o túmulo onde ele desceu. Para sempre acabou a glória dele, mas a glória de Jesus, querido, ela permanece para todo sempre. Para finalizar aqui, eu não tenho mais tempo para conjecturar, chegamos ao final. Você, pastor, mas nós estamos apenas aqui no tópico 1. Vou só dar uma triscadinha no tópico 2. Se você quiser mais alguma coisa desta maravilhosa lição, eu convido você a assistir o meu canal da mensagem da pré-aula, a primeira parte desta pré-aula, onde eu falo do tópico 2 e o tópico 3. É só você acessar o meu canal, se inscreva lá e você terá acesso a continuação desta maravilhosa palavra que ora estou falando. Só para finalizar aqui o tópico 2, para ficar um pouco mais claro e deixar aqui um gostinho abençoado para vocês, de que forma nós devemos encarar essa situação. O tópico 2 fala do perigo da crise emocional. Então, o perigo da crise emocional é nós nos ensoberbecermos. Nós já falamos que a soberba ela foi o primeiro pecado que entrou ali no mundo, entrou no coração de Satanás, e as obras luciferinas têm se estendido ao homem e derrubado muitas pessoas. Mas um segredo aqui, querido, se você quer ter sucesso nesta área, é a humildade. O nosso conselho: você nunca jamais entrará em nenhuma crise espiritual ou em uma crise emocional desta natureza, se você andar humildemente com Deus. Queridos, tem uma passagem muito forte em Miqueias, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6, aonde nós podemos subtrair o ensino que diz que a única forma do homem andar com Deus é se o homem andar humildemente com Ele. Vou repetir: a única forma do homem andar com Deus é se esse homem andar humildemente com Ele. Você sendo uma pessoa arrogante, você sendo uma pessoa orgulhosa, saiba de uma coisa: você está se afastando de Deus. É a palavra do Senhor que nos mostra. Você se esquece do que nos diz lá em Tiago 4 e 6, que Deus ele resiste
ao soberbo, porém ele dá graça aos humildes. Que palavra gloriosa! Vale a pena você ser humilde, estar na presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, no capítulo de número 18 e o verso de número 2, aonde vai nos dizer que a humildade, ela precede a honra. Em Provérbios 15:33 vai dizer que diante da honra vem a humildade. Então, a importância e o significado de nós sermos humildes na presença do Senhor. Finalizo aqui dizendo, 1 Pedro, no capítulo de número 5, e o versículo de número 6, dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. E Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Oh, glória a Deus! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então eu finalizo aqui deixando este conselho: seja uma pessoa humilde e você não entrará em aperto, em contradição, em corrupção nas áreas do poder. Seja fiel, seja temente, seja obediente, seja humilde na presença do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, seu nome significa pequeno. Então ele era uma pessoa grande. E por que Paulo era grande? Porque ele sabia que era pequeno. Inclusive o seu nome significa pequeno. Por que é, pastor? Parece uma incoerência. Paulo, para ser grande, ele teve que ser pequeno? Claro. Era por isso que Paulo crescia, porque ele sabia que era pequeno e por isso ele crescia. Todo homem que quiser ser grande, ele precisa entender e compreender que ele precisa ser pequeno. Você não é coisa nenhuma sem que do alto lhe fora dado. Você só pode alguma coisa naquele que lhe fortalece. Então esta máxima você não pode esquecer nunca na sua vida, de que Deus é tudo. Então, se você entende que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Então, assim, você nunca é suficiente, você nunca é o todo-poderoso é Deus. Uma outra coisa, tem muita gente miseravelmente pequena que acha que para ser grande ele precisa diminuir o outro. Pare com esta bobagem, querido. Para você crescer, não precisa você diminuir o seu semelhante. Há espaço para todo mundo crescer na obra do Senhor. A seara é grande. O seu trabalho lá na empresa é grande. Se você estiver firme na presença do Senhor Jesus, você não precisa diminuir ninguém para você crescer. Porque se você precisar diminuir alguém para você crescer, meu querido, você tem dificuldade. Eu finalizo aqui dizendo, meu querido, tome bastante cuidado com o seu caráter. Você também, que conhece alguém que tem alguns desvios, como é, pastor, que eu conheço alguém com desvio de caráter? Aí eu cito para você uma frase poderosa de Abigail Van Buren, onde ela diz que se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, então preste atenção na forma como ela trata aqueles que não podem trazer benefício algum. Então você vai conhecer. Se uma pessoa só valoriza aquela pessoa que só valoriza o outro por causa daquilo que ele tem, as coisas que ele possui, então tenha bastante cuidado. Então se você observar ao ponto que ele trata bem aquele que tem o dinheiro, e ao passo que aqueles que não têm nenhum benefício que pode lhe dar, ele abandona, ele joga para lá, então essa pessoa você vai conhecer aí como é o caráter dessa pessoa. Daí eu extraí a seguinte dedução, e essa frase é minha, se você quiser anotar. E acho interessante aqui você prestar bastante atenção nisso daí. Observando alguém, então observe, preste bastante atenção nisso daí. Você observando alguém que ele só consegue valorizar o outro por aquilo que o outro tem, então esse alguém não merece o respeito e nem a confiança de ninguém. Então é muito interessante nós observarmos e atentarmos para essas questões aí. Valorizarmos o ser e não o ter. Ter humildade, ter resiliência, ter altruísmo, ser uma pessoa empática. Aí você será uma pessoa bem-sucedida e abençoada. Grande abraço a todos vocês, meus irmãos. Estamos agora no final, terminando aqui
mandando um abraço aqui para os nossos irmãos. Você que quiser ainda acompanhar mais um pouco dessa lição, é só olhar lá no nosso canal, se inscrever e terá a continuidade completa desse subsídio aí, dessa matéria tão maravilhosa, da lição 10, falando desse tema urgente, propício e abençoado, do perigo da crise emocional no exercício do poder. Grande abraço a todos vocês, a minha esposa que está me acompanhando, aos meus familiares, a todos os irmãos que de perto e de longe nos ouvem, aos irmãos que estão aí no campo, nos sítios, nas chácaras, na fazenda, no carro, no lar, na sua casa, aonde você está aqui agora. Deus em Cristo Jesus vos abençoe, dê uma noite de paz abençoada, cheia de bênçãos, de conquistas e de vitória. E ore por nós, porque amanhã já de madrugada estarei ministrando em um congresso face a face ali do Ministério Peniel. E até o meio-dia ministrando a palavra. E à noite nós estaremos ali na posse da diretoria do nosso Campo Nação Madureira. Campo abençoado, povo abençoado, esta família, Nação Madureira. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe de uma forma toda especial e até a próxima sexta-feira. Grande abraço a todos. Quer finalizar lá para mim botar a música? Finalizou já.